E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Então, vamos agora aqui para a nossa próxima aula, né? Novamente, antes de começar essa aula, eu preciso que esteja muito bem firmado, muito bem treinado ali com vocês a parte de referências. Referências, lembra, na hora de você fazer somas, multiplicações, você não precisa digitar os números, né? Você pode clicar nas células para poder fazer as operações. Por exemplo, eu vou até abrir aqui rapidinho. Digamos que eu tenho aqui o número 20 e aqui eu tenho o número 15. Eu quero fazer 20 mais 15. Eu não preciso digitar 20 mais 15. Eu simplesmente posso colocar igual, clico no 20, mais e clico no 15. Pronto, 35, né? Eu vou até ampliar aqui, né, o nosso zoom de sempre aqui. Né? Mesma coisa com qualquer operação matemática. Eu quero fazer, sei lá, 100 dividido por 40 e o que sobrar eu quero dividir por 2. Ou seja, operações encadeadas. Eu faço 100, eu clico no 100, dividido por 40, dividido por 2, 1,25. Eu não preciso saber matemática, eu não preciso fazer contas de cabeça. Pode parecer que, nossa, como assim? A1 dividido por A2 dividido por A3 é porque é A1, 100, dividido por A2, 40, dividido por A3, 2. Tudo isso, 100 dividido por 40 dividido por 2 é 1,25. Tá? E isso funciona para qualquer operação matemática. Se eu alterar algum desses valores, o meu resultado vai mudar também, como vocês podem ver aqui. Eu não quero dividido por 2, eu quero dividido por 3. Tá ali. Eu não quero 100, eu quero 130. Tá ali também. Então, essa é a grande vantagem das referências. É muito importante que vocês saibam o que são referências e para que servem, tá? Porque essa próxima matéria que a gente vai falar agora vai depender muito das referências, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai trabalhar funções, tá? Funções ou fórmulas são ferramentas que o Excel tem para poder automatizar algumas operações. Eu vou mostrar aqui só rapidinho como é que funciona. Vamos supor que eu quero fazer 40 mais 75 mais 200 mais 30. Tá. Como que eu vou fazer essa soma? Ora, usando referências, esse mais esse mais esse mais esse vai dar 345, certo? Aqui, ó, 40 mais 75 mais 200 mais 30, 345, correto? Só que imagina que essa lista de soma, ela seja bem grande. Imagine uma lista de clientes que fizeram compras naquele mês ou, sei lá, as vendas do dia. Todas as vendas de uma padaria no dia 17 de agosto. São centenas de compras que foram feitas naquele dia. Como que eu vou somar 100 números? Clicando em 100 números. O primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o 90º, não sei o que. Vai tomar muito tempo. Então, eu posso substituir operações um pouco longas como essa por funções. Dessa forma, clico e arrasto e ele trouxe a minha soma. Eu posso ter 500 números, eu simplesmente seleciono todos os 500 e eu vou somar todos aqueles de uma vez. Isso é uma função. Antes da gente começar a entrar em funções, que existem várias, vamos dar uma recapituladinha no que são funções. Funções é uma palavra que vai te perturbar em matemática, vocês vão ver funções matemáticas. Em programação, se alguém quer seguir a área de TI, em programação existem funções. Quem vai trabalhar com Excel, existem funções. Então vamos entender o que são funções, né? A gente pode interpretar funções, eu vou até colocar aqui o nosso título aqui. Funções.
Aula de hoje, funções. A gente pode interpretar funções como se fossem mini caixinhas. Então, vamos supor que aqui eu tenho a minha caixinha. As funções, elas são basicamente todos os valores que eu mando para minha função gera uma saída. Ah, meu Deus, professor, não entendi nada, socorro. Tá, vamos imaginar o seguinte. O valor que eu coloco dentro da minha função, vamos supor, sei lá, um valor x. Sei lá, qualquer valor. Se eu quiser colocar 2, 3, 10, 20, 1000, tanto faz. Vamos chamar esse valor de x. Vai, um valor x que eu mande para a minha função. Essa minha função, que eu vou chamar de f de x aqui, função, né, uma função de x, ou seja, eu recebo x e eu transformo numa função. Vamos supor que eu vou pegar esse número e eu vou fazer mais 2. Todo valor que eu colocar aqui na minha função vai retornar mais 2. Ou seja, vamos colocar 3 aqui. Mandei 3 para minha função. O que vai sair? 3 mais 2, 5. Vamos supor que agora na minha função eu coloquei o número 20. Quanto que é o 20 mais 2? 22. Vamos supor aqui agora que eu coloquei o número 17. Mandei o 17 para minha função. Ele vai pegar o 17 mais 2, 19. Isso é uma função. Agora vamos fazer diferente. Vamos complicar um pouquinho a minha função. Vamos pegar o nosso x e fazer ao quadrado. Eu não vou colocar notação ao quadrado. Vamos colocar assim, x ao quadrado aqui. Pronto. Meu Deus, professor, como assim? Nossa, tá me confundindo. Gente, é muito tranquilo. Ó, 1. Eu vou mandar o 1 para minha função. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. Vamos mandar o 2. Ah, eu mandei o 2 para minha função. Quanto que é o 2 ao quadrado? 4. Eu mandei o número 3. Quanto que é o 3 ao quadrado? 9. Então, note que a função da função, o objetivo da função é pegar um número de entrada, fazer a operação e retornar uma saída. É exatamente o que o Excel faz. Vamos imaginar a função de soma que a gente tinha visto ali, né, no nosso Excel ali, né? Aqui a gente tem a função soma. Essa é a minha caixinha da função soma. Vamos supor que aqui na minha função soma eu coloque o número 10, eu coloque o número 15, eu coloque o número 20. Eu mando todos esses números para a minha função soma. O que esse número vai fazer? Somar os meus números. Quanto que é 10 mais 15? 25. 25 mais 20? 45. Pronto. É isso que a minha função vai fazer. A função, eu simplesmente alimento as entradas, ele vai processar o que quer que seja e vai retornar minha saída. É isso que função faz, apenas isso. Entenda a função como se fossem umas mini fábricas. Vamos transformar isso aqui numa fábrica. Então vamos colocar o telhadinho, colocar aqui a minha... Entenda, entenda as funções, colocar a portinha de entrada aqui. Entenda as funções como se fossem mini fábricas. Você vai fazer um pão. O que você precisa para fazer pão? Você precisa de farinha, ovo, leite, fermento. Você coloca tudo aquilo no liquidificador. E o que ele sai? Sai a massa do pão, né? As funções são exatamente isso. A nossa função soma do Excel... A nossa função soma do Excel vai receber todos esses valores, vai processar, vai fazer a mistura ali, vai fazer o que quer que seja e vai retornar um número já pronto. Tá? Isso são funções, e isso são funções em
qualquer área. Na matemática, vocês vão ver, por exemplo, sei lá, f de x dx ao quadrado. Isso significa que é o seguinte, se eu colocar 2, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Pronto. Isso são funções. Você simplesmente joga os valores lá dentro, ele vai processar, vai fazer tudo e vai retornar uma saída. Então, é exatamente isso que são funções. Tá? E funções na programação, professor, como é que funciona? Funções na programação é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma função, tipo, sei lá, formatar. Aí aqui eu tenho um valor. Essa função, eu vou pegar vou colocar reais mais valor. Ou seja, se eu colocar formatar 200, ele vai retornar para mim 200. Ele pegou esse valor e jogou aqui dentro. Então, note que o formatar 200, ele mandou o 200 para lá. Isso são funções, tudo bem? Parece complicado, mas não é. Lembre-se que funções são mini fábricas onde eu tenho um valor de entrada ou vários valores de entrada. Ele vai pegar, vamos chamar aqui de valor A, valor B e valor C. A função dessa soma é A mais B mais C. E ele vai retornar para mim o resultado automaticamente. Então eu não preciso ficar fazendo o tempo todo coisas manuais. Tipo aquele formatar 200, aquele formatar 300. Eu não preciso ficar tipo reais 200, reais 300, reais 400. Eu posso simplesmente digitar os números e lembra daquele botãozinho que vocês clicaram na aula passada para formatar como número? É exatamente isso que uma função vai fazer. Bem, então, agora que está entendível essa parte de funções, se vocês não entenderam, é muito importante que vocês saibam tanto referências são aquele negócio de A2, B5, E7, isso são referências, tá? Então, isso aqui são referências. É muito importante que vocês saibam referências, consigam entender as referências, porque tanto referências como funções vão seguir vocês aí pelo resto do curso de Excel. Se vocês não entenderem isso, vão ter problemas mais adiante, porque a próxima aula vai ser funções. A aula que vem depois também vão ter funções. Então, é muito importante que vocês vejam e entendam o que são funções, tá? Vamos lá para o Excel, então? Deixa eu colocar minha caneta aqui. Vamos aqui para o Excel, então. Vamos lá, vamos pegar as funções. Lembre que funções são como se fossem mini caixinhas, mini fábricas, onde você joga os valores lá dentro e ele retorna uma saída. Então, eu tenho aqui um número, sei lá, vou digitar qualquer número aqui. Vamos lá. Aqui, sei lá, estou só digitando aqui. Tanto faz. Vamos lá. Eu tenho uma função chamada soma. As funções, elas podem ser facilmente identificadas porque as funções, elas são palavras, tá vendo? Olha só quanta função que eu tenho. Eu tenho uma função chamada soma. O que essa função faz? Soma. Vamos lá, eu quero somar todos esses valores. Eu quero fazer 234 mais 36 mais 8.954 e todos esses números. Vai me cansar os dedos se eu ficar um por um. Então, o que eu faço? Eu abro a função soma, eu abro com parênteses. Parênteses é muito importante. Toda função precisa abrir parênteses e fechar parênteses no final, tá? Então, eu digito soma, abro parênteses. Tá vendo que ele tá com as dicas aqui embaixo, ó. Se apareceu isso aqui, é porque tá tudo certo. O que eu faço agora? Clico na primeira célula e arrasto até a última. Tá vendo que está com pontilhado ali? É porque aquelas células estão selecionadas. Tá vendo? E olha só minha referência que legal. Tá vendo que está A1 a 8? É porque ele selecionou do A1 até o A8. Agora eu fecho parênteses. Pronto, fechei a minha função.
O que a função vai fazer? A função soma vai receber todos os valores de A1 até A8. Eu aperto Enter, olha só, ele já trouxe o resultado de toda a minha soma. Se algum desses números mudar, alterou a minha soma ali. Vamos colocar aqui, ao invés de 8.000, vamos colocar 5.000. Ele alterou o resultado, tá vendo? Se eu colocar qualquer número aqui, ele alterou meu resultado. Lembre-se que as funções, elas são como se fossem mini fábricas. Lembra do nosso exemplo do pão? Eu vou fazer um pão. Se eu alterar algum ingrediente, vai ser um outro tipo de pão que vai sair. Tipo, se eu colocar menos fermento, se eu colocar nada de fermento, vai sair um pão diferente, vai sair um pão sírio, né? Acho que pão sírio não tem fermento. Então, se eu alterar algum dos ingredientes de entrada, ele vai alterar a minha saída. É exatamente o que a função faz. Se eu alterar, se colocar 0 aqui, 0, 0, olha só, ele alterou meu resultado. Porque eu estou alterando os valores de entrada da minha função. Eu estou alterando aqui os ingredientes da minha função. Certo? Agora, existem outros tipos de funções? Existe uma função chamada mínimo. A função mínimo, novamente, eu seleciono todos os meus ingredientes aqui. O que a função mínimo faz? A função mínimo vai pegar daquela lista que eu selecionei, qual que é o menor valor. Automaticamente, o menor valor é 0, mas vamos tirar esses zeros daqui. Mínimo, tá vendo? Eu vou tirar isso aqui para não confundir. Está aqui o número 4, né? Mínimo. Né? O mínimo de A1 a 8, tá vendo? Esses daqui são os meus valores de entrada. Ele vai automaticamente pegar qual que é o menor desses valores. 4. Eu tenho uma outra função também chamada máximo. A função máximo, eu venho aqui, seleciono esses valores. O que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim qual que é o maior valor dessa lista. 5.367. Tudo bem? Então, isso são funções, tá? É muito importante que vocês saibam exatamente o que são funções, como que funcionam as funções, tudo bem? Professor, quer dizer que eu preciso memorizar todas essas palavras, todos esses nomes de funções? Mínimo, máximo, média, né? Eu tenho funções médias, por exemplo, qual que é a média desses valores? A média desses valores é 901,5. A gente vai ver mais sobre funções estatísticas na próxima aula, tá? Mas é importante que vocês entendam o que são funções. Professor, quer dizer que eu preciso memorizar tudo? Não precisa. Tá vendo que aqui no Excel eu tenho a guia Fórmulas? É exatamente isso. Aqui, inserir função, autossoma, tudo isso daqui são bibliotecas de funções. Vamos dar uma exploradinha nisso daqui. Funções financeiras. Vamos aqui, Pronto, eu tenho uma lista com todas as funções financeiras. Eu tenho aqui pagamento, número de prestações, nominal, taxa de juros, tudo para calcular automaticamente. Olha só, eu vou mostrar uma função aqui para vocês que é muito legal. Vamos supor que eu quero comprar um carro de 35 mil reais. Eu quero dividir ele em 48 vezes. Numa taxa de juros, vamos colocar nosso símbolo de porcentagem aqui, de 1,99%. Quanto que vai dar o valor da parcela? Você vai ficar fazendo um raciocínio matemático gigantesco. Você vai pegar uma folha de papel e vai preencher a folha de papel inteira de conta para poder calcular o valor de prestação. Professor, é só pegar a calculadora. Mesmo assim, a gente está com o Excel. O Excel faz tudo para a gente. Olha só, eu quero comprar um carro de 35 mil reais em 48 vezes numa taxa de 1,99%. Qual o valor da prestação? Meu Deus, professor, não sei. Existe uma função para isso. Existe uma função financeira, né? A gente tem aqui uma função financeira chamada PGTO, pagamento, tá vendo?
Então a gente tem a nossa função de pagamento e olha só aqui do lado, minha cara está aqui na frente, pronto, me tirei aqui da frente. Ó, o que ele está querendo que eu coloque aqui? Taxa, tá vendo? Aqui do lado, taxa. Vamos clicar na taxa. Número de prestações, o que ele está querendo? Ele está querendo minha quantidade de parcelas. Pronto. Valor presente é o valor que você quer comprar, financiar. No caso é 35 mil reais. Só isso que eu preciso. E olha só na minha função aqui em cima, ó, PGTO, e ele colocou os meus valores ali dentro. Eu peguei a função PGTO, eu peguei a receita ali, a caixinha de cálculo de prestações e coloquei todos os valores ali dentro. Eu não preciso me preocupar com a conta. Eu aperto Enter, tá aqui. Se eu for comprar um carro de 35 mil reais em 48 vezes, numa taxa de 1,99, o valor da minha prestação vai ser 1.138. Se eu reduzir o valor do carro, 20 mil reais, por exemplo, tá vendo que o valor da minha prestação caiu? Pois é, o valor da minha prestação caiu. Se eu reduzir a taxa de juros, vou colocar 1,29%. Caiu os juros, caiu o valor, né? Você vai pagar menos. Se eu diminuir o valor da prestação, menos parcelas, valor maior. Se eu colocar em 60 vezes, parcela perder de vista, tá aqui, R$480. Ah, professor, eu quero comprar um apartamento de 210 mil reais. Tá aqui, ó, parcela de, vamos colocar em 360 vezes. Tá aqui, ó, o valor da minha prestação. Taxa de juros 0,99, tá aqui o valor da minha prestação. Então, eu não preciso me preocupar com calcular esses valores. Eu simplesmente pego a minha função e tá vendo que tem as diquinhas aqui embaixo? Taxa. Qual que é a minha taxa? Ali. Eu separo com ponto e vírgula. Número de prestações. Aqui. Ponto e vírgula. Valor presente. É o meu valor. Mesma coisa aqui. Ah, eu posso fazer a função média? Eu posso fazer a função média também. Vamos supor que eu tenho esses valores em dinheiro aqui. Opa, deu algum problema aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Qual que é a média desses valores? Abro a função média, seleciono os valores, pronto, ele automaticamente calculou a minha média. Tudo bem? Isso são funções. É muito, muito, muito importante que vocês entendam o que são funções, tá? Hoje, agora, a gente vai trabalhar somente com funções bem básicas, funções aritméticas, a gente vai trabalhar ali com soma, com mínimo, com máximo, tá? A gente não vai calcular média, mediana, nem nada, tá? Funções estatísticas a gente vai deixar mais para frente, tá? Nem funções financeiras, a gente não vai trabalhar com funções financeiras, mas existem vários e vários e vários tipos de funções. Atualmente a gente está trabalhando somente com funções numéricas, mas a gente vai ver mais funções aí mais adiante. É muito importante que vocês entendam que funções são valores de entrada, onde eu simplesmente alimento a minha função com os valores e ele automaticamente retorna uma saída para mim. Tudo bem? Isso são funções. Se vocês não entenderam, por favor, me avisem, me notifiquem, porque é muito importante que vocês entendam o que são essas funções, tudo bem? Que nada mais é do que esse conceito que a gente viu aqui de eu alimentar a minha fábrica com alguns valores e ele automaticamente retornar um valor para mim. Tudo bem? Então, por hoje é isso, tá? Se vocês não entenderam referências, tá vendo que eu não alimento com números, eu alimento com referências, A1, A3, B7, E11, F16, eu não alimento com número, eu alimento com referências, então é muito importante que vocês entendam as referências, tá? E entendam o que são funções, tudo bem? Se vocês não entenderam, assista esse vídeo de novo. Se ainda assim estão com dúvidas, por favor, me falem para eu tirar as dúvidas, tudo bem? Então, por hoje é isso, tá? Qualquer coisa, se vocês não têm acesso a computador, a recursos para poder fazer as atividades, venham aqui na escola, tá? Aqui a gente tem aqui os computadores disponíveis aqui para poder atender vocês, tá?
porque é muito importante que vocês entendam isso, façam isso, porque isso que a gente viu vai seguir vocês pelo resto do nosso curso de Excel, tudo bem? Se vocês não entenderem isso, vai complicar mais para frente, tudo bem? Então, um forte abraço para vocês e nos vemos então na próxima aula. Até mais!